Fala traders, tudo bem com vocês? Regis falando aqui. Hoje eu vou trazer um assunto que, na minha opinião, é das ferramentas mais importantes para operar day trade. No meu ponto de vista, a ferramenta mais poderosa no fluxo de ordens moderno, tá? No order flow chamado lá fora principalmente, e uma ferramenta que muitos não têm porque necessita da versão Lifetime da NinjaTrader ou necessita de um plugin. Eu recomendo o plugin MZPack. É um plugin que eu usei muito tempo, mas hoje eu estou com a versão Lifetime da Ninja. Eu uso as barras volumétricas do NinjaTrader. Quem quiser a versão Lifetime do NinjaTrader, me chama no privado que eu converso com vocês pelo Telegram. Por que eu julgo essa ferramenta ser a ferramenta mais poderosa para o trader? Porque ela vai mensurar de uma forma muito mais visual que no Times and Sales e do que no Superdom. Ela vai mensurar a agressão e o poder da agressão naquele local. Bem como, na minha opinião, esse é a cereja do bolo do Footprint, o desequilíbrio ou desbalanceamento, chamado em inglês de imbalances, de compra ou de venda. Áreas de maior volume, que são os pontos de controle, né, do candle, e que seria todo esse cálculo de volume, né? Então, assim, eu penso que é a ferramenta mais importante para o trade. E ela não é tão difícil de você conseguir ler ela. É poderosíssima. Muito mais que Times and Sales, muito mais do que o próprio Superdom, no qual eu sou adepto, né? Porque eu vim de uma escola de um fluxo que não é esse order flow moderno, é um fluxo raiz. Então eu trago comigo essa bagagem de Superdom, mas eu entendo muito vocês que têm dificuldade com o Superdom. Eu entendo muito vocês que têm dificuldade com o Times and Sales, e eu também tenho, tá? Com o Times and Sales do mercado americano, eu acho ele é muito frenético. Minha opinião, tá? Minha opinião. Se você for colocar o Times and Sales, esquece em Nasdaq, tá? No S&P, você vai olhar apenas a velocidade. Não tem como ler aquilo ali com qualidade. Não tem como ler aquilo. Olha, tô falando, modéstia à parte, eu sou um operador de fluxo, que opera fluxo desde 2016, tá? Não foi ontem que eu comecei a operar fluxo. E para quê? Para que você vai pôr o Times and Sales? Você não está olhando se a corretora tá agredindo tal player. Você está olhando a fita, ok, respeito isso. Então você vai ver a frequência de velocidade, mas você consegue ver perfeitamente isso no footprint. Eu estou dando uma introdução porque o assunto ele é mais denso do que eu vou falar, mas eu vou explicar as principais funcionalidades hoje do footprint. Então, sem mais delongas, vamos ao footprint charge. Aqui eu tenho o footprint, como eu falei anteriormente, da plataforma NinjaTrader, versão Lifetime, tá? Se você não tiver a versão Lifetime, você não vai conseguir ver. Recomendo MZPack. Já usei o Cluster do Yuri pelo MetaTrader, mas não gosto do MetaTrader. Então eu recomendo o MZPack ou essa versão Lifetime, tá? O que eu tenho aqui? Vamos por partes. Eu tenho aqui cada barra dessas equivale a 5 minutos, tá ok? Cada barra dessas aqui equivale a 5 minutos. Vamos achar a sessão. Peraí que eu vou usar um gráfico para auxiliar. Vamos achar a sessão aqui a partir do horário de Nova York, tá? Que é o horário que eu opero. Vamos lá, a abertura foi aqui, ó 11h30. Foi aqui a abertura, certo? Então vamos fazer uma análise aqui. Isso aqui é uma aula de curso, tá? Estou oferecendo gratuitamente. O mínimo que vocês fazem é dar um joinha. Dá o like, compartilha esse canal. Estou passando aqui o order flow, o operacional de fluxo, entendeu? Aqui, isso aqui é o raio-x do candle, tá certo? Eu estou com o gráfico de 5 minutos aqui. É que eu estou com outro gráfico, então porque vocês vão entender. Eu vou colocar o gráfico para vocês entenderem.
numa outra tela aqui. Eu vou pôr um gráfico de 2 minutos, tá? Ele tá, deixa eu pôr ele aqui, mas é top, ok. Ele tá, para vocês entenderem a região, eu recomendo isso, tá? Ó, eu tô conectando ele, tá? Então o que eu clico aqui, ele reflete nesse meu outro gráfico. Então vamos lá. Vamos a esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui. Ou melhor, desculpa, abertura aqui, esse ponto aqui. O mercado abriu aqui, certo? O mercado abriu nesse ponto. O que seria essas cores azul escuro, perdão, azul claro, cian, né? Referentes a esse candle aqui. Aqui nós temos um desbalanceamento que eu ajustei de acordo com o mercado do S&P. Se fosse para o Nasdaq seria um outro desbalanceamento, mas que eu ajustei dessa forma para a gente ver no horário de Nova York é uma coisa mais precisa por causa do volume e, por exemplo, quem opera a Ásia vai ter um outro desbalanceamento. Eu ajustei aqui dessa forma, ó. O imbalance de 3 vezes o valor da comparação em diagonal com o que está ocorrendo. Então, assim, ele tem que ser 3 vezes maior na compra ou na venda e um delta de 100. Por que isso? Para você filtrar o desbalanceamento que ocorreu naquela região. O que a gente quer ver no fluxo? Anomalia. Isso é uma anomalia de microestrutura. Então você vai ver um desbalanceamento na compra, nesse caso, de 3 vezes o valor que estava na venda e mais 100 de delta. Uma diferença de no mínimo 100 delta. Que vai estar, eu gosto dessas cores que eu estou usando, pode ser qualquer cor. Quem usa gráfico claro pode usar uma outra cor, não tem uma regra nisso. Esse é meu gosto pessoal e isso não é uma regra engessada, tá? Essa customização eu que fiz de acordo com o que eu estou vendo no mercado hoje. Isso pode alterar conforme as agressões são maiores, conforme o mercado tem menos lote, por exemplo, Nasdaq, conforme o mercado tem mais lote, por exemplo, Euro Futuro, tá? A cor do imbalance de compra é essa aqui e a cor do imbalance de venda seria essa. Essa cor máxima seria a VPOC, né? A POC, que é o POC, né? Que é o ponto de controle do candle, tá? Então, essa plataforma eu gosto mais do formato da MZPEC, que é um risco, o POC. Aqui não vai ser um risco. Aqui o meu POC será do vendedor aqui e do comprador aqui. Então eu sei que aqui foi o maior volume vendedor e aqui foi o maior volume comprador. Ok? Estou pegando esse exemplo isolado que não serve de muita coisa sem olhar um contexto. Por isso, qual é o contexto? O contexto é que o mercado, olha o gráfico de 2 minutos lá em cima também, tá? Que eles estão em sincronização. O mercado vinha aqui de uma num pré-marketing, tá? Houve esse desbalanceamento comprador, tá vendo aqui? Tá vendo o desbalanceamento comprador? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Ó, houve um imbalance de compra aqui. Isso já indica que o comprador começou a aumentar, na qual a gente tinha um delta de 37, depois um delta de menos 24, depois fomos para um delta de 190, depois migramos para um delta, aumentando o volume de compra, então assim, injetando dinheiro de compra, né? O mercado sendo comprador, tá? E aí nós viemos nesse cara aqui que foi um delta vendedor. E o que ocorreu? Vamos fazer uma análise do que ocorreu aqui? Houve um delta vendedor, na qual brigou com esse imbalance de compra, onde houveram 266 contratos contra 79, é na diagonal, tá? Essa leitura. E o cara não passou aqui. Partindo disso, você já entende que o seu entrada poderia estar aqui e com o stop abaixo dessa região, entendeu? Até poderia, eu gosto de usar uma flexibilidade, tá? De um ponto, mais ou menos. Colocar aqui o stop de um ponto, entendeu?
Mas ainda não é o ponto exato para entrar. Eu não gosto, a menos que esteja muito claro, a menos que isso ocorresse, por exemplo, isso aqui antes da abertura, aí eu entraria. Porque eu gosto de esperar o que vai ocorrer na abertura. O que ocorreu na abertura? Veja, não estou falando para você entrar aqui no meio, tá? Mas essa região, ó, começa aqui. Mas é uma região, essa região é uma região compradora. Entendeu? E a gente com certeza poderia tomar um risco fazendo uma compra aqui com seu stop aqui. Compra aqui com stop aqui. Porque esse cara aqui, que teve o desbalanceamento vendedor e não progrediu na venda, pelo contrário, ele foi absorvido passivamente pelo comprador, porque não tem ordens fortes de compra aqui, mas aqui ele entrou. Esse cara aqui foi absorvido. Então aqui demonstrou, o vendedor está sem força. Entendeu? Se o vendedor está sem força aqui, o comprador injetou gasolina aqui. Onde você faz uma compra aqui, com stop aqui, e tenta surfar aí. Eu não vou entrar em risco retorno hoje, tá? Mas tenta surfar mais do que pelo menos de 1 para 1,5. Eu acho assim mais aceitável 2 para 1 pelo menos, tá? Ainda mais se for abertura. Então você poderia fazer a compra aqui, comprou aqui, o mercado foi, tentaram defender aqui, não defenderam, não perdeu e continuou. Tá certo? Entrada aqui, stop aqui. Dito isto, vamos ver uma operação de exaustão. Olha aqui em cima. Isso eu falo uma coisa. O footprint ele é fantástico. 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 Olha isso. O que aconteceu aqui? Eu sei que o gráfico já foi. Eu sei que eu estou analisando, mas a gente tem que estudar, fazer backtest, entendeu? Mas dá uma olhada. Tem alguém aqui interessado em continuar comprando? O vendedor, ele nem pôs nada aqui, o mercado caiu, entendeu? Onde que o vendedor entrou agressivo aqui? Nenhum lugar. E o mercado... Por quê? Porque não tem força compradora. Não tem força compradora. Então o mercado caiu. Outro ponto, assim, primeiro exemplo, eu falei de imbalance, né? E aqui, quando não houver imbalance, vamos dar uma prioridade, tá? Prioridade é o imbalance. E em segundo lugar vem as POCs, tá? O quanto isso é, essa POC aqui, ó, que seria esse cara aqui, ó, esses contratos grandes, o quanto isso é, presta atenção, faça sempre uma análise contextual. O quanto 1.283, é isso? Eu não estou enxergando direito o valor. Peraí, deixa eu aumentar para não falar besteira. 1.283 contratos vendedores e 1.387 contratos compradores, ou seja, uma briga violenta ali. O quanto isso é relevante em comparação aos demais contratos que ali estão? A gente está falando de um mercado que estava indo aqui 1.000, ok, 900, aqui 1.400, depois foi para cá e caiu, deu essa respirada, né? Não teve mais, subiu, né? Exauriu e depois desse ponto não teve mais interesse em subir. Olha onde o mercado defendeu, ó. Olha onde ele defendeu aqui. Vocês estão vendo? Aqui, eu estou no gráfico aqui, tá? Aquele ponto é esse aqui, tá? É esse ponto aqui. Olha eu aqui no gráfico de 2 minutos, tá? Vocês estão vendo que eu estou no gráfico de 2 minutos. Presta atenção no gráfico acima de 2 minutos. Depois, esse ponto aqui, eu vou até colocar ele destacado aqui também para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse ponto aqui tá em vermelho no de 2 minutos. Ele chegou até aqui, ó. Pera aí. Ele chegou até aqui, mas ele nem teve força para voltar lá, porque foi aquele ponto brigado. O player que brigou ali naquela POC, naquela violência, não deixou ele voltar. Olha aqui. E aqui de novo nós tivemos um desbalanceamento na qual daria para você ou pôr um stop mais longo aqui, atrás dessa POC anterior que ocorreu ali, né?
que a galera do SMC fala, né? Que foi buscar liquidez, né? Eu nem estou falando nada contra, não, tá? Eu entendo que muita gente que opera SMC faz dinheiro também. Eu não sou um cara que, é só o fluxo, só o fluxo. Não, não é isso. Longe de mim falar isso. Existem várias formas de se fazer dinheiro no mercado. Eu não uso SMC, não é por isso que ele não funciona, tá? Mas você vê que ele não teve nem força de testar esse movimento, né? Onde houve esse desbalanceamento de venda, perdão, e o mercado, uau, cadê? Onde aqui o mercado tentou ainda alguma coisa, mas nada, entendeu? E o mercado caiu. Então aqui daria para ter feito uma venda também, tá? Vamos ver da onde surgiu essa queda grande. Foi daqui, olha aí. Aqui, grande, quando eu falo grande, é esse spike, tá? Essa queda aqui, ó, essa queda. Entendeu? E ela se origina desse ponto aqui, entendeu? Que foi uma tentativa de buscar aquele ponto onde teve aquela troca de lote. E ele cai, e cai bastante, tá? Deixa eu arrumar esse gráfico. Pronto. Olha aqui. Vamos ver de novo? Foi para cá, caiu. Mercado. Continua caindo. Com desbalanceamentos mais fortes na venda que na compra, ó. Desbalanceamento na venda. Um aqui, comprador, tentando segurar, mas não conseguiu. Até manteve um pouco para cima, mas nem chegou nesse desbalanceamento. Caiu de novo. Outro desbalanceamento vendedor. Então, assim, os imbalances de venda, nesse exemplo, e se for um outro de compra, eles são usados como para você ver com clareza se está havendo continuidade desse movimento, tá? Então é isso que eu queria falar hoje. É um assunto que vai muito além disso que eu falei. A minha abordagem foi mais focada em balance, um pouco no POC, né? No ponto de controle. E aqui embaixo também você tem que dar uma olhada. Eu tenho aqui, isso aqui seria o saldo delta, tá? É o saldo delta que eu tenho também no pacote Order Flow, que tem no MZPEC também, tá? Aqui seria o delta, né? Olha o delta aqui como foi forte, 1412, entendeu? Então esse delta aqui, isso aqui é poder, entendeu? Poder vendedor. Ó, tanto que ele foi embora. Então, assim, é uma ferramenta muito, muito, muito completa, uma ferramenta de extrema importância para fazer análise de fluxo de ordens, mais completa que o Times and Sales, muito mais completo que o Superdom. E embora eu use o Superdom para boletar, para ver tique a tique, para ver deslocamento de preço, mas assim, se falasse, me diga que ferramenta você acha de todas a mais importante para eu usar, para operar, para ver o que está acontecendo no mercado. De macro entenda-se de uma perspectiva dentro do day trade. Seria os volume profiles, né? Eu uso de 1 hora e nesse tá no gráfico de 2 minutos, que às vezes eu ponho no gráfico de 5 minutos, que é o mesmo gráfico que eu fico alternando entre 2 e 5. Mas em análise de fluxo de ordens, seria o footprint chart, entendeu? Para mim, uma ferramenta muito negligenciada, principalmente aqui no Brasil. Os americanos não, os americanos eles usam assim muito, muito footprint. Qualquer operador de order flow vai usar footprint. Aqui eu vejo mais peso no bookmap para o operador de order flow do que o footprint. Não que o bookmap não importe. Ele é uma bela ferramenta também. Mas eu ainda coloco o footprint no nível acima, tá? Por quê? Porque a agressão para mim é mais importante que a intenção. A agressão é um negócio fechado. Intenção é aquilo que você quer fazer, entendeu? E a manipulação algorítmica em cima das intenções, ela é muito alta. É isso, galera. Foi um vídeo um pouco mais longo, porque o assunto ele é complexo. É um assunto que não dá para falar rapidamente assim. É um assunto muito importante e muito valioso, tá? Deixa seu joinha, desejar eu agradeço. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.